Olá, bom dia! Mais uma edição do Jornal Gente no Ar, fechando a semana nessa sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. O ano vai chegando ao fim e os poderes vão ter que se ajeitar. Pedro Campos, do jeito que tá, não vai dar certo. Ontem, o Poder Executivo, cumprindo ali o rito de todos os anos, aprovou a chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um nome pomposo para dizer que é um pré-orçamento, quase que ali um protocolo de intenções, que coloca as metas que devem ser cumpridas para o ano que vem. Quais são as prioridades, qual é a previsão de gasto, de arrecadação, enfim, os números macro que servem como um balizamento para que o governo federal coloque em pauta e gaste o dinheiro que ele arrecada de nós, da sociedade. Isso aqui é sempre bom a gente lembrar. O que é que tem de diferente? LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que passou ontem numa sessão conjunta do Senado, do Congresso Nacional, em votação simbólica. Algumas coisas. Primeira delas, autoriza o governo a tirar 10 bilhões de reais da meta de déficit das estatais. É aquela prática que a gente já viu sendo feita em outros momentos, em outras circunstâncias, de tirar de meta coisas que não cabem na meta. Por quê? 10 bi da meta das estatais. Correios. Os Correios podem, no ano que vem, segundo a LDO, ter um déficit de até 10 bilhões de reais, sem que esse número entre na contabilidade fiscal das estatais. E aí o texto da LDO, claro, por sugestão do governo, colocou aqui a seguinte frase: essa possibilidade existe, aspas, para empresas que possuam planos de reequilíbrio econômico-financeiro aprovado e vigente. Para um bom entendedor, Correios, mas a pergunta que fica é: cadê o plano de reequilíbrio econômico-financeiro dos Correios? Por enquanto, não tem nada, mas o fato é que o governo está tentando tirar os Correios da conta, já contando que no ano que vem haverá de novo um prejuízo bilionário. Há aqui um número importante, que é o compromisso do governo, ou pelo menos a intenção, de que o ano que vem tenha superávit nas contas. Será 34 bi. Para que isso aconteça, várias variáveis, tem que tudo dar certo. Combinar com os adversários, como se diz no futebol, não é? O PIB tem que crescer entre 2% e 3%, os juros têm que cair e, principalmente, sempre ele, o aumento na arrecadação. De onde vai vir dinheiro a mais para o governo? Tributação maior nas bets, projeto que está em tramitação e deve ser aprovado pelo Congresso. Nós já ouvimos o setor aqui dizendo o seguinte: é um setor novo que mal se acostumou com essa carga e já vai aumentar. Bem, mas deve ser aprovado. E corte de incentivos fiscais. Esse aqui é o maior bolo. Que incentivos? Quando? Como? De quem? Por enquanto, só protocolo de intenções. Há uma vontade do governo, um projeto que tramita ainda em fase inicial, que revê muitos incentivos fiscais que foram concedidos ao longo dos anos para setores e empresas, principalmente durante o governo Dilma Rousseff. E aí é o governo Lula tentando agora rever esses incentivos. Ou seja, se isso não for aprovado pelo Congresso, essa possibilidade de superávit de 30 e tantos bi é só uma ficção. E aqui um outro ponto que chama muita atenção: o pagamento das emendas obrigatórias dos parlamentares com calendário. Isso aqui era uma exigência do Legislativo que foi incluída no texto da LDO. 13 bilhões devem ser pagos, liberados pelo Executivo, no primeiro semestre de 2026. Todo ano de eleição é assim: parlamentares querem logo o dinheiro e o governo tenta empurrar para o segundo semestre, quando o Congresso é de oposição, como nesse caso aqui. Aliás, ontem, horas antes da aprovação da LDO, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o atual modelo de distribuição de emendas parlamentares. Vamos ouvir. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso.
Bem, quando se usa a palavra sequestrar, parece que está havendo aqui algum tipo de crime. Não é isso que aconteceu. São leis aprovadas pelo Congresso que aproveitou brechas e aí, gente, é o jogo político. Ao longo dos anos, isso foi aumentando. Esse aumento de poder de execução de orçamento nas mãos do Congresso é positivo para o país? Acho que essa é a grande pergunta. Eu vejo aqui um grande problema: dificultar o planejamento de infraestrutura. Obras que dependem de muito dinheiro, de muito tempo, de planejamento envolvendo muitos estados, com um poder central que está ali, basicamente, para executar esse tipo de coisa. Quando você tem o dinheiro sendo distribuído ali no varejo, o dinheiro é finito, não sobra para o fundamental. É um problema. Agora, tem a outra questão aqui, não é? O Poder Executivo foi perdendo poder ao longo dos anos, nesse campo para o Legislativo, e claro, o presidente da República, que já teve outros mandatos, com mais poder na mão, agora claramente se incomoda numa situação que é diferente. E mais dinheiro na mão de deputados e senadores que vão lá e fazem agrados aos seus redutos eleitorais. E aí tem outra coisa, né? Pelo menos chega o dinheiro, porque muitas vezes o Poder Executivo executa muito mal o gasto que deveria fazer. Mas esses deputados e senadores são ali cacifados para sua reeleição. E isso desagrada o atual presidente da República, já que o Congresso tem uma composição desfavorável. Tem muito mais oposicionista do que governista no Congresso Nacional e, com mais dinheiro, esse perfil deve se manter no ano que vem. Então é também o presidente Lula dizendo o seguinte: se eu for reeleito em 2026, muito provavelmente eu vou ter que enfrentar um Congresso tão ou mais hostil do que esse que já está aqui. 8h06, mas tem